Acompanhe agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. Um oferecimento Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Voltamos com o Lucas Sampaio. Lucas, baseado naquilo que você estava falando em manuscritos de Kardec. Agora não é um achismo, eu acho, não. Em manuscritos de Kardec, inéditos aí, revelando que Jesus dirigiu diretamente a elaboração da doutrina espírita. O que é possível contar para deixar com mais ainda água na boca aqueles que ainda não fizeram a leitura do livro que está aí, né? O Espiritismo é obra de Jesus. Lucas Sampaio. Olha, eu já queria aproveitar para mostrar aqui a do livro, né? Para quem estiver aí assistindo, para procurar aí nas redes sociais, nos sites, na Amazon, no site da editora Mundo Maior, né? Que todos vão ter acesso a esses manuscritos. E esses manuscritos, eles têm uma longa história e fazem parte, assim, necessariamente de tudo que aconteceu, porque o próprio Kardec, ele guardou esses documentos que ele não poderia revelar na época. Esses documentos, eles tinham informações muito importantes, mas a doutrina precisava vencer e se estabelecer através do raciocínio, como eu disse antes. Então, ele não falou nada que poderia ser mal interpretado, né? Aquilo daria armas para os adversários da doutrina, mas ali estavam os bastidores, né, do espiritismo. Esses documentos vêm sendo revelados, inclusive, desde 2019, quando o acervo de Canuto Abreu foi aberto, né? Depois eu estive na França também, digitalizei muitas cartas, muitos manuscritos que ainda estavam na livraria Edition Leymarie. E esses documentos, então, aqui com a gente conseguiu trabalhar com eles, mas esses documentos, eles trazem as marcas dessas viagens, né, pelas quais eles passaram. Depois de Kardec, eles passaram ali pela Sociedade Parisiense, né, pela Sociedade Anônima, a Maison des Spirites. Depois foram recebidos pelo pesquisador, pelo historiador Canuto Abreu, e que depois de uma segunda viagem ele recebeu e trouxe para o Brasil. E aqui no Brasil esses documentos passaram para a filha dele, depois para o neto dele, e finalmente o neto dele entendeu que o Complexo André Luiz, com o Centro Espírita Nosso Lar, a Fundação Espírita André Luiz, era uma instituição que tinha responsabilidade, tinha condições de poder fazer bom uso desses documentos, tanto que prometeu a publicação integral de todos eles, né? Todos esses documentos vão ser publicados. E ainda bem que não caíram em mãos erradas, né? De pessoas que eventualmente tivessem mentalidade com base nos desvios doutrinários, mas com base nesse compromisso, esses documentos começaram a ser publicados, estudados e publicados no momento certo, momento em que nós estamos aqui podendo compreender tudo isso, com base nessa recuperação que nós mencionamos antes. E o que é que eles dizem? Eles dizem exatamente isso, né? Que Jesus trabalhou diretamente com Kardec. Inicialmente, Kardec tinha comunicações do próprio Espírito, Jesus, e apesar, ele tinha todo o cuidado, toda a cautela para poder afirmar isso, mas ele guardava essas informações, ele não publicava nada disso. O Espírito a assinatura que aparecia para ele era Espírito da Verdade, né? E só depois de 4 anos ele veio descobrir que se tratava do mesmo Espírito. Então, aquele Espírito que estava ali ao lado dele, trabalhando com todo o cuidado para dar inspirações sobre a elaboração da codificação, era o próprio Jesus, né? Então, a partir de hoje, quando a gente vê lá escrito Espírito da Verdade, ali a gente pode compreender que era o Espírito Jesus de Nazaré, né? E assim, os documentos vão mostrando mais detalhes de tudo isso, como é que essa inspiração se dava. E o que vai surpreender muita gente é que Kardec era médium de inspiração, de intuição, perdão. Né? E através disso ele diz que os escritos dele eram inspirados pelo próprio Cristo. Olha só a importância disso, gente. Quem é espírita, quem estuda as obras de Kardec, agora pode ter a certeza e pode compreender por que esses escritos da doutrina são tão precisos, tão equilibrados,
né, tão fortes ao mesmo tempo, tão lógicos e tão cheios de amor, né? Por que isso acontece? Porque eles eram inspirados pelo próprio Cristo para um espírito que era Allan Kardec, né, que tinha uma grande história também, né? E aí a gente vai revelar quais foram as vidas passadas desse espírito que aparece na França do século XIX como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Por que esse espírito foi escolhido para isso? Quem era ele? Né? Qual era a história desse espírito, a sua trajetória? E aí a gente vai entender por que ele poderia trabalhar normalmente, né? E ainda mais como médium, né? Com o próprio espírito de Jesus de Nazaré. Então, são muitas revelações que o leitor vai certamente se surpreender. O Espiritismo é obra de Jesus. Garanta o seu exemplar em mundomaior.com.br. Você acompanhou Leitura Dinâmica, um oferecimento Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.